É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Estamos juntos e ao vivo aqui no nosso Super Parque Fechado de 2022, nessa segunda-feira, que dia estranho, que horário estranho para fazer um parque fechado, né? Nesse horário você está acostumado a assistir o F1 Gen Z, aqui com a Maria Clara, com a Giovana, né? Mas hoje a gente vai fazer aqui o nosso Super Parque Fechado para a gente falar sobre a temporada 2022 da Fórmula 1, que coroou aí o segundo título do holandês Max Verstappen, né? Vamos para a nossa votação aqui, então, para a gente só poupar um pouco de tempo aqui, porque senão ninguém aguenta mais a gente daqui a pouco. Meu Deus, esses caras vão embora, né? Enfim. Aí eu vou perguntar já para votar na sequência de entrada aqui, que eu muito provavelmente anotei, mas errei, né? Mas vamos ver o mais próximo disso que a gente consegue fazer. Maria Clara, vou pedir para você citar aí melhor corrida do ano, piloto do ano e o bananinha do ano. Tá, melhor inclusive, do ano no Brasil. Rapidinho, quem tiver aí no chat e tal, quiser, a gente vai colocando na tela também, pode responder, tá bom? Vai lá, né? Claro. Tá, melhor corrida do ano no Brasil, mais especificamente a sprint. A sprint do Brasil. A sprint do Brasil, que realmente, mas a corrida do domingo também foi incrível. Melhor piloto, com certeza, o Verstappen. E o bananinha, eu tô em dúvida entre o Daniel Ricciardo e o Mick Schumacher, mas como o Gabriel já tinha falado do Mick Schumacher, eu vou falar o Daniel Ricciardo. Boa, dá uma equilibrada, né? Vitor, corrida do ano, piloto do ano e o bananinha de 2022. A gente não quer esperar até o final para ser cancelado? Vamos ser cancelado agora já, né? Já declarou voto. Tá bom. O GP, como a memória é maravilhosa, o melhor é o GP do Brasil, porque eu tô confiando nos meus colegas. Porque eu não lembro, assim, como é que foi o GP do Bahrein? O Leclerc ganhou, se eu não me engano, mas assim, como foi a corrida, não faço a menor ideia. Não lembro. Foi legal. Mas, enfim, GP do Brasil realmente... Abandono da Red Bull. Verdade. Mas assim, GP do Brasil, eu concordo que realmente foi uma corrida muito boa. É a nossa corrida em casa também, que também dá aquele quentinho no coração. É Interlagos, que é um circuito maravilhoso. Espero que nunca saia do calendário, porque seria uma perda, assim, absurda. Piloto do ano, cara, eu não tenho como deixar de dar para o campeão, Max Verstappen. Acho que este ano ele se consolidou como um grande piloto, né? A gente pode justificar o título dele do ano passado, se a gente quiser, né, desmerecer o título do ano passado, a gente pode falar que ele foi muito agressivo e bateu no Hamilton, ou foi ajudado pelo Michael Masi, né? Este ano, e eu nem concordo com isso, tá? Eu acho que ele... qualquer um dos dois fosse campeão no ano passado seria muito justo, uma pena que foi do jeito que foi, mas qualquer um dos dois que fossem campeões no ano passado seria muito justo, porque fizeram um campeonato que eu acompanhei o melhor que eu já vi, né? E este ano, para mim, ele se consolida. Não tenho o que dizer. Ele foi campeão com uma baita antecedência, venceu como mais do que qualquer outro piloto já venceu em uma única temporada. E, para mim, o Bananinha, eu vou parafrasear um piloto que eu não admiro muito, apesar das grandes conquistas, mas que o segundo é o primeiro dos últimos. Então, Charles Leclerc, essa é para você, amigão, grande banana da temporada. Cadê a banana, Garcia? Cadê a banana, Garcia? A banana tá aqui, ó. Parecia que entregar tudo, troféu. Não entregou nada, né? Assim, ó, vice-campeão, meu Deus do céu, né? Mas assim, bate no Verstappen, fecha, bate. Entra na cabeça dele, faz o que o Quebra uma asinha. Não fez nada, né? Depois assim, você quer passar? Então deixa eu tomar cuidado, senão vai bater. Então pode passar. Passa por aqui para não bater. Vira o Villeneuve do Schumacher, né? Assim exato. Assim você nunca vai ser campeão em cima do Verstappen. Nunca. Porque o Verstappen não é esse tipo de piloto que vai afinar, né? Talvez em cima de outros pilotos, tipo Hamilton, que é muito mais gentleman do que o Verstappen, talvez ele poderia ser campeão. Mas não entraria na cabeça do Hamilton. Não entraria. Poderia ser campeão, mas entrar na cabeça do Hamilton ele também não entraria. Então, e aí eu estou usando o literal, para mim não é o pior piloto da temporada, tá? Eu estou usando o literal do Bananinha. Para mim ele foi um banana essa temporada. Gavi,
Melhor Eu. corrida, melhor piloto do ano e também o bananinha da temporada. Mano, então, GP de São Paulo foi a melhor corrida, até porque a gente também tava lá, Verdade, né? enfim, né, cara? Então, mas assim, sabe uma corrida que eu vou assistir? Porque o Azerbaijão também foi uma puta corrida na temporada, cara. Foi quebra dupla da Ferrari, eu lembro só disso. A gente teve um lance da mudança do porpoise, o Sainz errando na qualificação. E Azerbaijão sempre tem boas corridas, então eu vou deixar aí como recomendação. E eu vou assistir também aqui para ver se realmente foi tudo isso. Mas vou ficar com o GP de São Paulo, cara, aqui nossa casa. Aproveita os A últimos pista é dias muito da boa. assinatura da F1 TV Pro. Pois é, a minha já vai estourar aí. Já tem que renovar uma bagaça aqui. E aí o piloto, cara, o melhor piloto, eu acho que assim, eu poderia voltar na revelação. Eu acho que o Russell, cara, ele fez o que, assim, o fato dele ter vencido o Hamilton foi forte. O Hamilton na última corrida, eu comecei dizendo isso aqui, ele abaixou a cabeça ali, e, cara, tipo, ele deve ter pensado, 1 milhão de palavrões, porque ele tem um carro para arrumar e um cara do nível do Russell, que é um monstrinho para bater, né? Para bater, para superar. Então, poderia usar o Russell, mas eu acho que pelo que o Vitor usou também, em termos dele ter se consolidado, né? Porque o Verstappen, ele estava longe de ser uma unanimidade, até mesmo no ano passado. E eu acho que esse ano ele não dá para. Você pode falar que tudo que a gente falou aqui, que ele é arrogante, que ele não tá nem aí, que ele é narcisista, sei lá, não tô nem falando que ele é isso, mas você não pode falar que ele é um piloto ruim, né? Então acho que ele se consolida como um bom piloto, por isso o destaque para ele. E o Bananinha, cara, é isso. Quando você tem um cara forte como o Verstappen, você precisa de um rival à altura também, né? E nesse momento o rival à altura do Verstappen é o Hamilton, cara, que não tem um carro, né? Então e por que é o Leclerc, o Bananinha? Porque o Leclerc era o cara para estar lá, pelo menos em termos, e aí tudo bem, a gente pode discutir, né, com o que o Grum falou, em termos de gerência, várias coisas realmente influenciam isso, não acho que seja uma culpa, olha, eu, Leclerc, sou ruim, não acho que seja isso, mas ele não mostrou, ele não fez o que ele deveria ter feito, e por isso o Verstappen venceu com o pé nas costas. A verdade é que o Verstappen tranquilamente ali, depois do meio, ele chegou na Bélgica, ele já era campeão. Era uma questão de administrar a forma e o momento que isso viria. Então eu acho que, de novo, não foi o pior piloto, né? Mas o banana da temporada, que a gente esperava mais, teve oportunidades de fazer em momentos que tinha carro, porque no começo da temporada o Verstappen ganhou 3 ou 4 disputas dele lá, e eles tinham um carro parelho. Depois a Red Bull era muito superior, aí não tinha mais o que ele fazer. Então, acho que por isso o bananinha do ano para mim também é o Charles Leclerc. Boa. Deixa eu ver quem aqui. Léo, corrida, piloto do ano e o bananinha da temporada. Tá certo. Bom, só para sair um pouco de Interlagos, acho que o GP da Inglaterra foi legal, né? Silverstone foi uma corrida bacana também. Então, só para fugir de Interlagos mesmo. Na minha opinião, foi Interlagos, mas para não dar o voto para Interlagos, Silverstone. Piloto do ano, eu vou na linha do Gavinelli. Tipo, o Verstappen foi campeão, ganhou 15 corridas, mas ele tinha carro para isso. Na minha opinião, o piloto do ano foi o Russell, porque não tinha um carro vencedor, ele fez o carro se tornar vencedor aqui em Interlagos. Mas um cara que chega 19 vezes entre os 5 melhores com um carro que não é um carro para ganhar corrida, né? E chega disputando o vice-campeonato, né? Aliás, merecia muito mais o vice-campeonato que o Leclerc e o Pérez. Então, para mim, é o piloto do ano. Pior piloto, essa vida aí tem um monte, né? É bananinha. É o bananinha. É o pior piloto. Bananinha. O pior é muito forte. Pior é o Latifi, já ganhou. O pior é o Latifi, exatamente. Pior é o Latifi. Mas eu não sei, o Daniel Ricciardo, talvez, porque a gente já não esperava muita coisa dele pelos últimos anos dele, apesar dele ter vencido corridas e tal. Mas, assim, a gente não esperava nada e ele não entregou nada mesmo, né? Então fica difícil. Cumpriu as expectativas. Cumpriu as expectativas, é isso. De onde menos se espera aí que não sai nada mesmo. Que não sai nada, né? E fica difícil defender o Ricardo até por uma vaga, né? Tem negociado com a Red Bull aparentemente e tal, mas
fica difícil da gente pensar, pô, mas o Ricardo podia ficar no grid e tal. Nos últimos anos dele, né, com o desempenho que ele tem tido, não. Mesmo com os resultados bons que ele conseguiu, foram resultados esporádicos, então não... E esse ano ele foi muito abaixo da média. Então, para mim, o Ricardo, bananinha do ano. Boa. Sara, melhor corrida, piloto do ano e o Bananinha. Seguindo a opinião popular, eu acho que o meu GP favorito foi São Paulo mesmo. Em São Paulo não tem comparação, foi muito bom. Eu acho que foi a corrida mais movimentada que a gente teve o ano inteiro. E ficou no coração esse ano. Piloto do ano, eu acho que foi o Verstappen, não tem como, ele dominou completamente, fez uma temporada impecável, pouquíssimos erros durante a temporada. Mas eu vou fazer a minha menção honrosa ao Russell também, porque ele foi também impecável, primeira temporada com a Mercedes, e ele já entregou tudo o que realmente estava esperando. E o Bananinha, eu acho que vai ter que ser o Leclerc. Porque eu acho que exatamente por essa coisa da expectativa. Porque, por exemplo, o Latifi, ninguém esperava já muito dele. Então, se ele não faz nada, já tá ali dentro do esperado. Ô, Sara, Mas se você me permite, o que esperavam do Latifi, ele entregou, que era bater em Abu Dhabi de novo. Ele bateu em Verdade. Você tem um ponto. Não só em Abu Dhabi, ainda deu os bônus ainda. Ele superou as expectativas. Mas o Leclerc, eu acho que todo mundo teve uma expectativa muito grande nele, especialmente no começo do ano, né? Por motivos óbvios, que a Ferrari estava muito boa e que ele se mostrou, assim, forte. E aí, depois, deixou bastante a desejar. Então, ele fica com o Bananinha. Muito bom. Cadu, melhor corrida, piloto do ano e o Bananinha. Vou chover no molhado também, cara. O GP São Paulo foi muito bom, né, cara? É difícil não votar. Independente de ser a corrida, nossa corrida, foi uma baita corrida, então eu acho que não tem como não ser. Piloto do ano, mesma situação, eu acho que para mim não tem muito como não ser o Verstappen. O cara dominou de um jeito. Não é qualquer um que ganha com 4 corridas de antecedência um campeonato de Fórmula 1, isso, independente de, óbvio, é o carro, aquela coisa toda, mas o cara treinou muito, tá mandando muito bem. Agora, Bananinha, cara, eu ia no Ricardo, cara, mas eu concordo como já todo mundo falou, o Vitor falou e tal. Cara, o Leclerc, não dá, cara, ele acabou sendo meio banana, e repetindo a expressão, aquele chorandinho dele no rádio me incomodou muito, cara, que pediram passagem, então é para ele, o Bananinha, cara. Você falou em chover no molhado, em 2008 foi isso que aconteceu, né? Choveu no molhado. Nath, corrida, piloto do ano e o Bananinha. O bom de ser uma das últimas é que deu tempo de eu dar uma lida e relembrar o que aconteceu nessa temporada. Foi bem. Bom, para não falar que o GP do Brasil, GP de São Paulo foi o melhor, só para não repetir o que todo mundo está falando, o GP da Austrália, eu estava relendo, ele foi até que bem movimentado, o Verstappen abandonou, foi o primeiro pódio do George Russell, então, para mim, primeiro pódio na Mercedes, porque teve aquele pódio do Russell, que não foi pódio, mas enfim, né? Com a Williams lá em Spa. Mas enfim, então eu vou escolher o GP da Austrália unicamente para não falar o GP de São Paulo, porque eu vou colocar o GP de São Paulo ao concurso. Então já tá sem graça. O piloto do ano, para mim, eu não quero nem saber o que vocês vão falar. Eu não quero saber do julgamento. Para mim é o Sebastian Vettel. É o piloto do ano para mim, Sebastian Vettel. Eu não quero nem saber. Terminou lá atrás na classificação, terminou em 12º, ainda terminou na frente do Stroll, mas para mim ele é o piloto do ano, mereceu todas as homenagens, mereceu tudo que ele recebeu, então para mim ele foi o piloto do ano. E o piloto Bananinha, eu também estava querendo fugir um pouco, de não colocar o Schumacher, não colocar... Porque assim, né, o Schumacher, você de fato esperava alguma coisa dele para ele ser banana? Para mim, não. Eu não esperava nada. Então, para mim, ele não foi banana porque ele entregou justamente o que a gente esperava. Ele entregou ainda mais porque ele conseguiu pontuar em 2 corridas. Tá louco. Não, eu fiquei com dozinha daquele
rádio que ele por favor, para aí com o zerinho. Eu fiquei com dó desse rádio. Mas eu também não quero colocar o Leclerc, porque ele foi banana. Sim, ai, que dó. Enfim, mas eu vou colocar o Pérez. Ele tinha a obrigação de ser vice-campeão, não foi vice-campeão com o melhor carro, não foi vice-campeão com a melhor equipe. Então ele foi um banana, assim. Ele, então, assim, mesmo número de abandonos que o Leclerc, só teve uma vitória a menos. Então, assim, foi um banana e ainda teve que ficar chorandinho também para pedir para passar. Então, assim, cara, chega primeiro, depois você pede para passar, sabe? Então, assim, banana também. Tivemos uma pequena demonstração aqui do que é a primeira curva, toda quarta-feira com o Nath De Vivo e as suas polêmicas aí. Grum, melhor corrida, piloto do ano e o Bananinha. Vamos lá, melhor corrida. Eu não tenho como fugir de Interlagos, porque eu acho que se a gente olhar resultado só, a gente já vai ver um negócio meio esquisito. Teve uma pole do Magnussen com a Haas, a única vitória da Mercedes. Já é um negócio meio diferentão, assim, se você olhar na Wikipédia, entendeu? Mas, assim, pensando na corrida em si, Interlagos é um lugar tão mágico, tão especial, que é o único lugar em que essa porcaria desse formato da sprint funcionou. Eles testaram em Silverstone, testaram não sei onde, mas, tipo, Monza. O único lugar que foi bom, e nos 2 anos, foi aqui. Entendeu? Então, isso para mim já diz muita coisa, e as 2 corridas foram boas, a sprint foi boa e a corrida principal também, mas, cara, não vivemos um campeonato de corridas excelentes esse ano. Isso e não tem nada a ver com o domínio de um piloto. Estou falando assim, a corrida movimentada. Tivemos corridas menos movimentadas que nos últimos anos, no meu entender, mas Interlagos ainda, para mim, é imbatível. Vamos lá, o melhor piloto do ano. Eu já falei uma vez aqui no Parque Fechado sobre o quão é difícil a gente, na obrigação do ofício jornalístico, fugir do óbvio, né? E falar, putz, o cara ganhou 15 corridas, então ele é o melhor piloto do ano. É meio que o óbvio do óbvio, beleza. Só que eu vejo uma coisa meio Mansell 92 também, para quem é mais velhinho. Aquela coisa, puta, tinha um carro muito bom, etc., encaixado com ele, a equipe trabalhando para ele lá, e era meio que obrigação ele ganhar também. É óbvio que 15 vitórias é uma marca muito expressiva, sim, mas os adversários foram meio que desmanchando também, sabe? Foi uma coisa, tipo, a Mercedes derreteu, a Ferrari, de repente, porra, parecia boa, bum, derreteu também, meio que foi sumindo todo mundo, ficou só ele. Não tira o mérito, mas assim, na hora de avaliar a coisa de o melhor piloto pelo que o cara fez, eu vou no George Russell, e eu estava com esse pensamento desde o início, desde quando o Gabriel falou, que o Russell fez um campeonato, cara, com 19 top 5 em 22 corridas, com um carro que não era nem confiável, não questão que não é um carro vencedor, é um carro que não era confiável. No primeiro ano dele numa equipe grande, companheiro de um cara que é multicampeão, tem muitos fatores aí para colocar. Ele teve frieza, ele teve cabeça no lugar, teve consciência, trabalhou com a equipe. Não é fácil, sabe, o que ele fez, chegar na posição que ele chegou, se impor ali, chegou meio humildemente se impondo, digamos assim, conseguiu o espaço dele, conquistou o espaço dele, não criou conflito interno, sabe? Tem um monte de fatores aí que ele teve que gerenciar para ele conseguir o que ele conseguiu, e ele foi muito bem. Eu acho que na pilotagem dele está incontestável que ele é, sim, um sucessor para a Mercedes quando o Lewis Hamilton parar. Não falo ser o sucessor do Lewis Hamilton, porque isso é uma coisa que é muito difícil, mas assim, a Mercedes teve um cara vencedor, está na cara isso. Então, para mim, o piloto do ano é o George Russell, pelo que ele mostrou, e digo mais, se ele fosse piloto Mercedes no ano passado, capaz da Mercedes ter esse título do Lewis Hamilton no ano passado, porque o Bottas desviava do Verstappen, né? O Pérez tem razão quando ele fala que o Verstappen tem um campeonato graças a mim. Ele falou 2, né? Mas assim, 2021, o Pérez fez muito pelo Verstappen. Ele trabalhou pelo campeonato de pilotos, bloqueava o Hamilton, sacrificava a estratégia dele, etc. E o Bottas trabalhou pelo de construtores. Ele ficava desviando do Verstappen e falava assim, vou ser terceiro, garante o bônus ali no fim do ano, entendeu? Então, assim, para mim, o Russell é o piloto do ano por conta disso, pelo que ele demonstrou, toda essa consistência dele, a construção dele, não só de campeonato, mas de carreira daqui em diante, dentro da Mercedes e dentro da Fórmula 1. Bananinha. A minha tendência inicial, quando vocês falaram o pior piloto do ano e tal,
óbvio que é o Latifi, todos nós concordamos. Não esperávamos que o Daniel Ricciardo realmente fizesse grandes coisas, talvez ele reagisse para ficar no nível do Norris, mas, né, para mim, a grande decepção foi o Pierre Gasly. Eu esperava mais do Gasly, que já está numa fase maduro, está numa equipe que poderia ser mais promissora. O Gasly meio que desceu ladeira, meio que fez, assim, contou a hora de ir embora, sabe? Contou o relógio para dar 6 horas, até falar, putz, ano que vem eu vou para outra equipe, principalmente no fim do ano. Ele foi meio desleixado nesse sentido. Mas vamos pegar o nome do troféu, o Bananinha. Vocês deram argumentos irrefutáveis para mim de que o Leclerc tem que dar uma peitada de vez em quando. Eu citei o Villeneuve, né? Eu falei o Villeneuve do Schumacher, né? O grande adversário do Michael Schumacher foi o Mika Häkkinen, né? São caras da mesma geração, são caras que se enfrentaram. Então, na época que eles se enfrentaram, nesses 4 anos, aí o Häkkinen ganhou 2 campeonatos, o Schumacher ganhou 2 campeonatos. E foi realmente o grande rival do Schumacher. Mas desculpe as meninas, principalmente aqui, falando português um pouco claro, o Schumacher peidava para o Villeneuve, né? Quando o Villeneuve chegava lá e metia o carro, o Schumacher dava aquela, né? Tirava um pouquinho. O Villeneuve é o cara que metia lá medo. Veio o maluco. Exato. O Montoya fazia um pouco isso no início também. Então, assim, falta o Leclerc legal. falar assim, Montoya era legal. Mas assim... Legal que vocês estavam... Dois que vieram dos Estados Unidos, hein? Exatamente. Mas aquela postura que o Verstappen, quando ganhou do Leclerc naquela corrida da Áustria famosa, que ele bateu roda, etc., o Leclerc deu uma declaração falando assim, agora eu sei como se joga o jogo. E eu falei, porra, agora temos uma rivalidade. Agora o cara vai peitar, vai falar assim, vai botar para fora, eu boto para fora também, vai bater roda, eu bato roda também. Fiquei empolgado naquele dia. Não vi isso acontecer. E aí, de novo, eu acho que isso tem a ver também com Ferrari, tá? Não só Leclerc. Eu acho que tem a ver com essa coisa de meio que murchar o cara, falar, não faz isso, nossa imagem, não sei o quê. Pode ter a ver, mas sim, concordo. O piloto ele tem que desabrochar um pouco sozinho também. Ele não pode depender dessa coisa de que a equipe não deixa, a equipe não quer, a equipe não sei o quê. Ele tem que ter a personalidade dele. Então, concordo com vocês. Vocês fizeram isso, mudaram meu voto hoje com os argumentos de que sim, o Leclerc é o bananinha do ano por esse comportamento meio fã, digamos assim. Eu tenho a impressão que se eu tivesse excluído o GP do Brasil aqui da votação, aí o pessoal ia entrar meio em parafuso aqui e tal, né? Não queria falar nada não, mas... Eu não lembro do GP de Abu Dhabi, que foi ontem. Isso daí... Mas eu votaria Baku. Eu queria destacar que o Brum fez uma boa lembrança do Gasly, né? Ele realmente fez uma temporada apagada, né? Ele venceu, né? Chegou a vencer no ano passado, né? Ou foi no ano retrrazado? Sei lá. Ano passado. 2019? Não, foi no o Gasly? 2020. Foi 2020. Monza 2020. Ricardo. E aí, Monza ano passado foi o Ricardo, né? Que é aquela da gente falar que Monza, quem nada a ver ganha. Né? E realmente, tipo, pois é, né? Eu nem lembrava do Gasly, que fez temporadas tão boas na AlphaTauri, antes do Toro Rosso, e esse ano a gente mal falou dele nos parques fechados, mal falou dele. Mas você esperava alguma coisa dele? Olha, não, assim, não esperava ele vencer, nem nada, assim, esperava que ele fizesse uma temporada melhor do que o que ele fez. Não, eu não tô mudando meu voto, não. Tô mudando meu voto, não. Sim. É uma boa lembrança, é um piloto que eu não lembrei. Não né, teve um momento de brilho na temporada também. Foi relevante. O cara que sempre teve assim, nossa, assim, realmente, o Toro Rosso é uma droga, mas o Gasly fez uma corrida boa. E caiu pra Eu cima. papel de advogado aqui também, mas a situação do cara era deprimente, hein, mano? Jogado a canto ali É que jogado a canto ali na AlphaTauri, rapaz, também... Mas é que ele já era, né, quando ele ganhou. Fórmula 1 tá lá, ele né? já era jogado no ano passado, né, Gavi? Ele fez uma temporada ok no ano passado. Acho que esse ano a temporada foi ruim mesmo. E aquela coisa, né? Vamos ver pro ano que vem, E aquilo que eu falei no começo da live, né? Algumas equipes tiveram alguns brilharecos. A AlphaTauri não teve, né? Ela não apareceu liderando o treino, ela não teve nenhum desempenho, né? Ou o Gasly ou o Tsunoda foram super bem, ela não teve nada. Sabe? Foi um time irrelevante, né? Mas caiu para cima, viu? Caiu para cima, ganhou uma vaga boa. Caiu para cima. Bom, melhor corrida aqui ficou mesmo o GP do Brasil. O piloto foi o Verstappen, mas a gente teve menção aqui para o Russell, 2 menções. E uma menção para o Vettel também. Né?
E o bananinha da temporada foi o Charles Leclerc. Inclusive, eu vou votar também, não votei, né? Coloquei Brasil, Verstappen. Eu acho que é meio difícil de fugir daqui mesmo. Acho que o Verstappen fez uma temporada que torna o voto muito fácil também, né? E uma coisa que acho que o Gavi que falou aqui, a gente não viu o erro do Verstappen praticamente nessa temporada. Pequenos erros, obviamente, mas né, erros comprometedores não. E o Leclerc, a gente tomou um hate nessa temporada, né? Um só. Foi o dia que a gente falou que o Leclerc era um piloto sem sal. Aquele dia era um carnaval aqui. Então, por causa do hate, não, mentira, pelo que ele fez na temporada mesmo. Ele é sem sal mesmo, né? O que não fez. Só para concluir, a gente estava certo. Isso. Diga-se de passagem, a gente estava certo. O Leclerc, A Maria Clara não concorda, ó. Não, discordo completamente. Eu voltaria a Porque... desganar cada um de vocês. Mas meu comentário aquele dia que a gente tomou hate é uma coisa que eu trago até agora. Faltou coisa que até o Sainz tinha, mais do que ele. A Ferrari terminou algumas corridas esse ano e ele, a gente realmente não fez a melhor estratégia. A gente parou no momento errado, mas a Ferrari chama, o cara não discute, coisa que o Hamilton... não, a gente tá aqui, pneu, vamos trocar agora. Não, pneu tá bom, vou ficar na pista. Não tinha isso, nunca. O Verstappen, ok, senhor, sim, senhor, ok, tudo bem. Ele discute, mas ele obedece também. Então, que é isso? Mas ele debate. O Hamilton não é desobediente. Isso é bom que se diga. Não, mas ele debate. Né? Ok. O Sainz tem uma coisa que o Leclerc não tem, que são corrones. Maria Clara, Vitor, Gavi, Nath, Léo, Grum, Cadu, o Gabriel Lima, Sara, obrigado a todo mundo que participou. Quero mandar um abraço também pro John, pro Fernando, pra Vitória. Tá faltando mais alguém? A Giovana. Pra Giovana, isso mesmo. Acho que eu não sei se ninguém, embora a probabilidade seja grande. Fernando, acho que eu falei. Mas é isso. Obrigado a todo mundo, essa equipe fortíssima aí, que é muito legal trabalhar com vocês. Valeu demais. Todo mundo que acompanhou, tamo junto aí. Quarta-feira, né, F1 em ponto, depois na sexta. E aí, sábado que vem. Valeu. Aproveita bastante a semana aí. Tamo junto.